dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Hoje estaremos estudando nosso conteúdo de biologia, tá? Eu vou deixar aberta aí essa apostila. Essa apostila aí é autorregulada, que também é utilizada pelo Estado. Enquanto não recebermos o livro didático, né, que a escola já vai estar programando essa semana para começar a distribuição, mas enquanto ainda não recebemos, nem nós professores, nem vocês alunos, nós estaremos utilizando ou as OEs, tá, ou a autorregulada. Essa apostila da autorregulada é o mesmo conteúdo das OEs que tem na plataforma, porém as OEs são mais resumidas, tá? Então, a gente vai utilizando esse conteúdo, né, que é o conteúdo de vocês mesmo, né, do primeiro ano do ensino médio de biologia. Nós vamos trabalhando esses conteúdos, né, utilizando essas apostilas, né, porque nós estamos online. Também estaremos utilizando o livro, que eu acho que vai ser melhor para vocês na elaboração das atividades, quando vocês receberem a prova para fazer em casa, né, a gente, se até lá ainda, né, estivermos estudando online, né? A gente não sabe, a gente fica dependendo da bandeira do município, né? Da situação da pandemia. Então, é tudo muito ainda incerto. A gente vai aí por partes, né? E no momento nós estamos ainda online e utilizando as apostilas, né? Utilizando os recursos que a gente tem à mão, ok? Então, hoje eu vou estar trabalhando com essa autorregulada, porque ela está mais explicadinha, né? Não está tão resumida quanto as OEs. Lembrando agora que o aluno que for acessar as OEs para responder às atividades, né, dos professores, vocês estarão acessando o ano de escolaridade, né, desse ano, né, de 2021, o ano vigente, tá, gente? Não acessarão mais os conteúdos do nono ano. E agora sim vocês estarão acessando o conteúdo do primeiro ano, ok? Na última aula, como a gente estava ainda fechando, né, na semana passada, foi próximo a conselho, fechamento de nota e tal, eu pedi que vocês começassem a lendo o conteúdo da apostila do primeiro ano, né? O primeiro ano, no primeiro bimestre, a gente estuda sobre evolução, né? Evolução, origem da vida. Há muitas perguntas, há muitas teorias de como a vida surgiu. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas teorias, tá? Algumas teorias não são científicas, outras são, né? Mas é aquele negócio, a gente respeita quem acredita no quê? Por exemplo, nós temos aí a teoria que vocês leram na semana passada sobre o Big Bang, que acredita na grande explosão, né? Que os planetas foram formados a partir de uma nebulosa, que antigamente, né, nessa parte primitiva só existia o hélio, que era um gás mais abundante, que hoje, e hidrogênio, que são os gases que hoje estão presentes nas estrelas. Enfim, e acredita-se que dessa grande explosão deram origem aos planetas, enfim. Acredita-se também, existe a teoria do criacionismo, né? A teoria do criacionismo acredita-se que todas as coisas foram criadas por Deus, né? Aqui o livro de Gênesis, quando mostra que Deus criou cada dia, né? Em 7 dias, em cada dia ele foi criando alguma coisa. Um dia foi criou os céus, a terra, né? Tem lá o primeiro capítulo de Gênesis, fala sobre a criação do mundo. Então, essa aí é uma teoria também, tá? A criacionismo. Nós temos também a teoria do fixismo, tá? Aí vão ler o segundo parágrafo aí. O criacionismo, que eu comentei, foi a primeira tentativa do homem tentar explicar a origem da vida. Considerava-se que todos os seres vivos existentes apresentavam como sempre tinham sido fixismo. Toda a vida era obra de uma entidade poderosa, né? Acreditava-se em Deus. Então, o criacionismo é também chamado fixismo, tá? Aí surgiram-se depois, muitos anos depois, surgiu a teoria da geração espontânea, também chamada de abiogênese. Até hoje, mesmo que indiretamente, algumas pessoas acreditam, né? A teoria da geração espontânea, ou a biogênese, acredita que a vida poderia ter surgido de matéria bruta, tá? Através de um princípio ativo. Vou dar um exemplo. Por exemplo,
se você deixar uma pessoa comeu e entornou um molho de tomate numa roupa. Aí você coloca essa roupa lá no cesto para lavar. Aí o que vai acontecer? Se você passar lá no outro dia, essa roupa estava com formiga, ou essa roupa pode estar com uma barata, essa roupa pode estar com um rato. E aí as pessoas, quando chegavam, viam aquela peça de roupa com algum animal, acreditava que o animal surgiu daquela roupa. Olha só. Quer ver uma outra coisa? Aí você vai falar assim, olha, que isso, gente, nada a ver, que doideira é essa? Quer ver um outro exemplo de teoria de geração espontânea ou abiogênese? Quando a pessoa está comendo uma goiaba, aí dá aquela mordida na goiaba, aí aparece o quê? Uma larvinha. Aí a pessoa fala assim, não tem problema não, porque essa minhoquinha é da própria fruta. Já ouviram isso, gente? Muita gente fala que às vezes a fruta da goiaba é da própria goiaba. Olha só. Então, isso aí são coisas assim que fica aí dos antigos, né? Mas muitas pessoas ainda acreditam que quando tem uma minhoquinha lá na goiaba, é fruto da própria goiaba. E na verdade não é. O que acontece é que vem a mosca, pousa ali, né, na goiaba, coloca os seus ovos eclodem, né? E essas larvas da mosca penetram dentro da fruta. E aí, quando a gente vai comer, essa fruta está com larva, tá? Então, isso aí às vezes parece uma coisa boba, mas muitas pessoas ainda acreditam na teoria da geração espontânea ou a biogênese, tá? A é um prefixo de negação. Bio é vida. Então, a teoria da abiogênese acredita-se que as coisas não surgiram da vida, tá? Surgem de objetos que não tenham vida. Por exemplo, a minhoca surgiu da goiaba. A fruta sozinha, ela não tem vida. Ela é apenas resultado, né? Fruto do pé que tem vida, né? Do pé de árvore, ok? Por exemplo, a roupa suja. A roupa suja é inanimado, não tem vida. Como ela vai dar origem a uma barata, a um rato, né? Mas naquela época acreditava-se nessa teoria, tá? Porque, gente, também vale se ressaltar que naquela época não se tinha equipamentos, né? Tudo era muito observado só a olho nu. Ninguém ficava parado ali observando dias a goiaba para ver o que aconteceu. Ninguém ficava ali observando a roupa que foi colocada naquele local para ver o que aconteceu, tá? E aí só passava, todo mundo continuava vivendo as suas vidas, e aí, em determinado momento, quando vinha um animal naquela roupa suja, achava que o animal nasceu daquela roupa, entendeu? Então, essa era a teoria da geração espontânea ou a biogênese. Tá? E aí, anos depois, começaram a se fazer pesquisas, né, e acompanhar para que essa teoria, que foi a teoria defendida por Aristóteles, né, que acreditava na geração espontânea, levantou-se um outro cientista, anos depois, chamado Red, e esse cientista fez alguns experimentos para tentar provar o contrário de Aristóteles, tá? E aí ele criou a teoria da biogênese. Bio é vida, tá? Red acreditava que um ser vivo só pode nascer a partir de outro ser vivo. A barata só vai surgir de outra barata. O rato só vai surgir de outro rato, ok? Tá? Então, a teoria da abiogênese acreditava que a vida surgia do nada, surgia de seres inanimados que não tinham vida. Por isso, a biogênese, bio é vida, a negação, não vida. A biogênese, acreditava-se que a vida surgia da não vida, ok? E biogênese, bio é vida, acreditava que a vida surgia a partir de outra vida. E aí ele fez esse experimento aí, como vocês estão vendo o frasco aí, ó. O que ele fez? Ele colocou peixe e carne dentro de um frasco. Um frasco, ele tampou com gaze. Sabe o que é gaze? Quando a gente machuca e vai fazer curativo, aquela telinha branquinha, não tem? Aquilo é gaze. Ele colocou gaze na tampa. O outro frasco, ele deixou aberto.
e aí ele ficou ali observando. O frasco que estava com gases continuou tendo a passagem de ar, né? Tendo contato com ar, porém não tinha, as moscas vinham e não conseguiam ter contato com a carne, ok? Porque a tela, né, da gases protegia. Já o outro frasco aberto, ele observou que, passadas-se as horas, as moscas começaram a pousar nessas carnes, tá? E ali ele ficou dias observando. E aí o que aconteceu? Passando-se alguns dias, a carne que estava com gases não apareceu nenhum outro animal. E o frasco que estava sem a proteção, sem a gases, passaram-se um dia e começaram a surgir várias larvas, ou seja, outro tipo de ser vivo, tá? E aí, através desse experimento, gente, ele comprovou que a vida só surge a partir de outra vida. E aí ele conseguiu provar que as larvas que apareceram na carne eram as oriundas das moscas, tá? Foram as moscas que foram ali e pousaram. Com esse experimento, a gente fala que ele refutou, ele derrubou, tá? A teoria da abiogênese. E aí todo mundo passou a acreditar na teoria da biogênese, tá? Que uma vida só surge a partir de outra vida. Ok, minha gente? Aí mais para frente, né, outros cientistas também fizeram experimento, como Pasteur, que é essa Louis Pasteur, essa foto, essas imagens que vocês estão vendo aí, tá? O que Louis Pasteur fez? Ele pegou um balão de vidro, tá? Colocou um caldo nutritivo, que pode ser um caldo de carne, por exemplo, tá? E aí, ele deixou o gargalo comprido e no outro ele cortou o gargalo, tá? E aí, o que aconteceu? No que tá com o gargalo, tá? Ficou livre de micro-organismo. Não apareceu porque não ficou em contato direto com o ar, então não apareceu micro-organismo nenhum. O que manteve com o gargalo ficou protegido. Já no 5 que quebrou o gargalo, surgiram micro-organismo no caldo nutritivo, tá? Então aí mais uma vez ele conseguiu provar que quando o alimento fica em contato com o ar, outros seres vivos entram em contato com esse alimento, né? E ali proliferam, dando origem a ser vivos, tá? Porque aí ele quis dizer o quê? Se o alimento, se não é nenhum ser vivo, né? Como a teoria da biogênese, é um ser inanimado, então mesmo tapadinho ali, protegido, a vida, o animal teria que aparecer ali dentro, a larva teria que aparecer ali dentro, né? Ou um outro animal qualquer. Mas aí, com esse experimento, ele mostrou o quê? Só surgia um outro animal ali a partir do momento que estava aberto para que esse animal, que no caso era a mosca na carne, né, pousasse e colocasse os seus ovos. Ok, gente? Deu para entender? Então, voltando aí, a teoria da biogênese acreditava que a vida surgia do nada, tá? Seres inanimados, né, que não têm vida, dava origem a seres que têm vida. E a teoria da biogênese acreditava que uma vida surgia a partir de outra vida, tá? Que é o que a gente se acredita até hoje, ok? Vamos ver agora também só um conteúdo aí, a diferença aí de heterotróficos para autotróficos. A hipótese mais aceita atualmente diz que os primeiros seres vivos eram heterótrofos. Heterótrofos são aqueles que não têm capacidade de produzir seu próprio alimento. No caso, nós, tá? Nós, os animais, nós somos heterótrofos. Para a gente se alimentar, o nosso corpo não produz o próprio alimento. A gente tem que consumir o quê? Um animal ou um vegetal para a gente se nutrir. Tá? Agora, os seres autótrofos, como acontece com algumas bactérias, as plantas, tá? Elas sintetizam seu próprio alimento. Por exemplo, a planta,
ela, o próprio corpo da planta, através da fotossíntese, ela produz o seu alimento. Ela pega a luz do sol, transforma a luz do sol em energia, que é glicose, né? Que é um tipo de açúcar, e aí ela se nutre daquilo. Ok? Então, os seres autótrofos são aqueles que o próprio corpo produz seu próprio alimento. E os heterótrofos são aqueles que não produzem seu próprio alimento, como os animais, né? E a gente precisa o quê? Consumir um outro tipo de alimento, né? Para a gente poder se nutrir, ok? Então, a gente só queria passar também esse conteúdo para vocês na aula de hoje. Vamos parar por aqui, vou passar a atividade para vocês. Beijo.